Olá, internauta e leitor do site agazeta.net. Agora nós vamos fazer a última entrevista dessa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Rio Branco. Converso com o candidato à reeleição, Marcos Alexandre. Prazer recebê-lo aqui no Gazeta.net, Marcos. Eu que agradeço, Itaã, e também aproveito para cumprimentar os internautas aí, que tem sido um momento especial da campanha, as entrevistas, a participação deles ou pelo Twitter, ou pelo Facebook, ou pela página da Gazeta.net. É sempre uma oportunidade de falar de coisas importantes para a cidade. Queria agradecer mesmo, porque eu sei que a agenda é apertada e dedicar um tempo assim para um site não é brincadeira. Bom, mas queria começar te perguntando o seguinte, Marcos. O cenário econômico que nós estamos vivendo no Brasil é atípico. É uma das piores crises que nós estamos vivenciando. De que forma que isso chega no município e, em um possível segundo mandato, o que você pode fazer para driblar esse cenário? Porque um prefeito ele tem algumas limitações nessa área. Nós temos limitações, tá? Primeiro porque as receitas do município, boa parte delas, dependem da atividade comercial que acontece no município. Então nós temos aí o ISS, que depende da circulação de serviços do município, que é uma receita importante. E as outras receitas são repasses que a União faz, principalmente o FPM, que é vinculado ao imposto de renda e à atividade industrial, ao IPI. Então são receitas que sofrem muito com a crise. O orçamento de Rio Branco deste ano ele é nominalmente inferior que o orçamento do ano passado. Há 1 ano e meio que a Prefeitura vem tomando medidas de contenção de despesa. Então nós poderíamos hoje ter mais equipes de manutenção de rua do que a gente tinha, mas nós tivemos que ajustar uma realidade. A gente teve, por exemplo, tomar medidas das mais simples, que era cancelar o celular de quem ainda a Prefeitura pagava telefone, suspender viagens diárias, centralizar a compra de combustível, para tentar adequar a realidade. E o que a gente está propondo no nosso plano é com base nessa realidade. O PIB esse ano deve ser um PIB negativo mais uma vez. O governo federal anuncia um déficit nominal de 170 bilhões e o ano que vem quer baixar para 130, então eles vão cortar mais despesas. Então nós temos que estar preparados que o cenário econômico do Brasil não muda. Então é com base no orçamento desse ano e na realidade que nós estamos projetando as nossas ações para o ano que vem. Vou dar um exemplo. Nós construímos 23 unidades de saúde. A gente economizou quase 700 mil de aluguel, porque as unidades foram construídas não só para ampliar as equipes, mas para substituir as casas alugadas que o município tem. Então isso vai nos ajudar o ano que vem, porque é 700 mil que nós vamos poder aplicar na saúde sem ter que pagar aluguel das unidades. Agora, o eleitor de Rio Branco, não só de Rio Branco, mas dos mais de 5.600 municípios que o Brasil tem, é um eleitor muito mal educado. Assim, ele não se sente compromissado em pagar impostos, IPTU. Como é que esse cenário está aí? Olha, Itaã, eu acho que o eleitor é educado sim. Ah, é? Então nós estamos bem de IPTU, pelo que você está falando. Não, o que eu digo assim, é que a análise que a gente faz sobre os impostos, ela não pode ser uma análise fria com base na estatística para verificar quantos pagam e quantos não pagam, porque tem mais questões que precisam ser avaliadas, né? Às vezes a inadimplência do IPTU está vinculada a um histórico da prefeitura ter dificuldade de ter infraestrutura em vários bairros. Então tem bairros que a gente agora está chegando com a infraestrutura, que as pessoas dizem, agora eu vou pagar, né? Porque eu vi o trabalho ser feito. Então passa por uma realidade de anos e anos, de décadas, né? No caso do ISS, por exemplo, nós implantamos a nota fiscal eletrônica. Em 2013 a gente terminou o trabalho, aprovou a lei e criou em 2014. Então a evasão fiscal diminuiu. Por quê? Porque antes era no bloco de nota. Agora não, agora o prestador de serviço entra no site, imprime a nota fiscal, então ali ele já recolhe automaticamente. Então com isso diminuiu muito a perda de receita pelo ISS. Eu acho que é um trabalho gradativo que a gente faz de mostrar serviço e dizer para a população, contribuindo, nós vamos trabalhar mais. Como é que está a inadimplência hoje em Rio Branco? Do ISS ela baixou bastante, né, porque a gente tem agora a nota fiscal eletrônica, então eu posso dizer seguramente que ela deve estar, se existir, porque com a nota eletrônica, teoricamente, está todo mundo recolhendo. Mas se existir, não deve dar mais do que 6, 7%, na minha opinião. Né? Isso de ISS. Do ISS. No caso do IPTU, a gente tem ainda uma inadimplência alta. A gente tem aí mais de 50% ainda de... Quer dizer, mais da metade da população da cidade não contribui para que todos aqueles serviços públicos estejam ali sendo oferecidos. E esse número, a inadimplência vem diminuindo, já foi maior, né?
Então, gradativamente, a gente tem uma receita um pouco melhor do IPTU, que é um dos impostos que a gente tem maior dificuldade, né, de recolhimento. Mas a população vendo o trabalho, nós temos uma campanha de sorteio, a gente sorteou carros, o IPTU premiado, o IPTU dá prêmios em dia e tal. Então, isso também foi um trabalho para a gente diminuir a inadimplência. Marcos, eu não sei, eu vou fazer uma pergunta para você, fiz para a candidata Eliane Sinhazic, vou fazer para você também. Me permita chamar de você, né? Até a internet também não admite essa falsa formalidade, né, de chamar de senhor. Mas por que a corrupção, esse tema, não pegou na campanha para prefeito, especificamente aqui em Rio Branco? Você, assim, porque os exemplos são vastos. Por que esse tema não pegou? Primeiro porque nós fizemos um pacto pela transparência. Rio Branco atingiu agora, na última avaliação da Controladoria Geral da União, nota 10. E olha que a gente começou, foi uma evolução. Nós temos uma controladoria interna no município. Nós aprovamos leis para dar uma condição de carreira melhor para a nossa Controladoria Geral do município. Temos uma procuradoria fortalecida, procuradores de carreira, que começou com o Jorge e fortaleceu-se com o Angelim. E temos uma prefeitura que coloca todas as suas despesas no portal da transparência. Então, absolutamente todos os nossos pagamentos, do salário de todos os servidores, aos empenhos e pagamentos de todas as secretarias, tudo está no portal. E a CGU acompanha isso. Nós somos a primeira prefeitura a firmar acordo com o Tribunal de Contas do LICOM, que é um sistema de acompanhamento das licitações, que a gente encaminha para o Tribunal de Contas mais documentos do que a própria lei de licitações exige, porque o tribunal está todo o tempo ali acompanhando as nossas licitações. E agora nós firmamos um acordo para encaminhar toda a gestão de pessoal para o Tribunal de Contas, mais do que a lei exige nas prestações de conta. Então, esses instrumentos de controle que nós implantamos, ele nos ajuda a evitar problemas de mal feito, de problemas de... Mas mesmo assim, existe um caso na sua gestão que é uma mácula, né? Aquele caso do marinheiro na EMURB foi um tropeço. O que aconteceu? Por que esses mecanismos de controle não foram eficazes? Então, a gente está informando tudo que o Ministério Público pede. Desde que essa investigação começou a ser feita, e até agora não houve conclusão, o Ministério Público tem pedido os documentos e eu tenho mandado. Inclusive, eu pedi que o Procurador-Geral e a Procuradora da EMURB fossem ao Ministério Público, colocassem à disposição para que todas as informações, para que o grupo fizesse a avaliação, fossem colocado à disposição. E assim a gente tem feito com tranquilidade e transparência. Não tem nenhum documento da Prefeitura que não possa ser encaminhado ao órgão de controle. Então a gente fez isso e vamos esperar a investigação. Não foi concluído, não tem ainda condenação. Então eu também não posso fazer nenhum julgamento antecipado de ninguém. Vamos esperar o Ministério Público. Tudo o que foi pedido foi entregue. E acho natural que um gestor público sofra a investigação, porque são recursos públicos, o recurso de toda a população. Então, os órgãos de controle estão no papel dele e o meu papel é facilitar que as investigações aconteçam. Marcos, o que a Prefeitura poderia construir para que um desses mecanismos de controle pudesse ser efetivamente das comunidades? Eu entendo a dificuldade disso, mas o que o poder público poderia fazer para fortalecer a comunidade em ser ela própria fiscal da gestão? Foi dividido, o professor Angelim dividiu em regionais, o que já deu uma certa lógica. O que poderia ser feito mais para que o cidadão pudesse intervir mais? O cidadão tem vários instrumentos de participação na gestão. Ele tem a participação nos conselhos. Então, as nossas autarquias têm conselhos. Nós temos os conselhos municipais que falam do idoso, o conselho municipal que cuida da atenção à criança. Nós temos os conselhos que discutem, por exemplo, a verba da cultura, a verba do esporte, por conta do Fundo Municipal de Cultura e Fundo de Esporte. Então, nós temos vários instrumentos de participação da sociedade. Nós temos a UMARB, que cumpre um papel muito importante com as associações de moradores, que estão lá o tempo todo acompanhando as ações do município. Então, a gente democratizou e todos os conselhos que a gente tem, conselhos municipais, eles têm a participação direta da população e seus representantes. Agora, claro, eu acho que no caso a nossa proposta para avançar, que eu acho que é isso que é a pergunta, é a ouvidoria. Nós queremos fortalecer a ouvidoria do município, criando, institucionalizando a ouvidoria para que a pessoa possa fazer uma denúncia. Hoje ela pode fazer lá na controladoria, mas acho que com a ouvidoria nós vamos conseguir dar um passo além nessa interação da população com a gestão pública. Marcos, nosso tempo já está acabando. Queria que você, uma vez eleito, caso seja reeleito,
Você ainda tem aí 2 anos de relação institucional com o atual presidente Temer. Você já teve um experimento já do que é Temer na presidência. Que perspectivas que você tem? Então, eu penso assim, que esse primeiro momento que houve a transição de um processo doloroso para o nosso país, da democracia, natural que o presidente que assume, ele leva para si algumas decisões e toma pé das coisas. Acho que isso não pode demorar muito tempo, porque a gente tem vários convênios e recursos que estão aguardando liberação, que tinham um fluxo financeiro, até o momento que houve a transição presidencial. A partir daí houve uma interrupção de algumas liberações, não constitucionais, digo, de convênios. O que eu espero do presidente Temer é que ele tenha o mesmo carinho com o Rio Branco que a presidenta Dilma teve. Porque nós construímos 23 unidades de saúde com apoio do governo federal, construímos creches com apoio do governo federal, conseguimos recursos no Ministério das Cidades para as duplicações. Então o que eu espero do presidente é o mesmo olhar carinhoso, porque ele é presidente de todos os brasileiros, né? Não só daqueles que são favoráveis ou não ao seu partido. Acho que a gente tem que deixar de lado, quando vai para a gestão, a sigla partidária e olhar para a população. Eu espero manter uma relação institucional, manter a prefeitura adimplente, ter bons projetos para poder pleitear os recursos em Brasília. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui na Gazeta.net. Eu é que agradeço, Taan, parabéns pela entrevista e agradeço também aos internautas aí que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Até mais.